Hey bro, que porra é essa, mano? Toma jeito de homem, caralho. A partir de agora, quando você vê um Rafa Moreira, comente lá, 77, você é mais que isso, bro. Vai traficar onde falando desse jeito? Vira homem, moleque. Você não é homem, Matuê, não pode. Tipo, não tenta competir, mano, na boa, tá ligado? Não dá pra você, mano. Foda-se, bro. Lil Rafa, mano. Matuê e Rafa Moreira, os dois principais nomes do trap nacional nesse momento, não só agora, mas há muito tempo. A essa altura, todo mundo já sabe o que tá rolando, que é o projeto colaborativo entre o Matuê e o Rafa Moreira, e o impacto que isso causou na cena desde que foi oficialmente anunciado. Então, nesse vídeo a gente vai explicar o porquê a união desses dois é tão importante. E se você começou a acompanhar a cena do trap recentemente e ainda não tem muita noção do porquê é tão importante isso que tá acontecendo, esse é o vídeo certo pra você, porque aqui a gente vai entender onde a treta dos dois começou e o desenvolvimento desses dois artistas até os dias de hoje. E pra você que, assim como eu, já acompanha o Rafa e o Matuê há muito tempo, se prepara que agora a gente vai entrar numa espécie de máquina do tempo pra ver como toda essa rivalidade começou e foi amadurecendo junto com a carreira dos dois no passar dos anos. O cara que revirou a cena do avesso quando lá em 2017 lançou Anos Luz, que trouxe uma pegada diferente do que a gente já estava acostumado a ouvir no Trap BR. Além da sonoridade muito boa que esse som trouxe, a palavra que define essa música é vibe, porque a vibe que ela traz e a energia que ela passa quando você escuta é algo de outro mundo. Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Então a partir daí o Matuê foi crescendo e ganhando mais visibilidade para os seus próximos projetos, que foram cada vez maiores e mais produzidos, e claro, muito importantes para o crescimento do trap aqui no Brasil. Diretamente de Fortal, dá pra dizer que o Tuezinho chegou fazendo barulho na cena do trap. Quem não é Tuê, carta fora do baralho. Chama Tuezada que quer ficar Tuezada. BC Ref, ou como a maioria conhece, Rafa Moreira, mano. o mano que foi um dos principais pioneiros do trap no Brasil. E diferente do Matuê, que foi bem abraçado quando a cena soube seu nome, o Rafa foi bem criticado quando ele começou a ficar em evidência dentro do rap, principalmente por causa das tretas que ele tinha com os artistas, também com a Pineapple, que tava ali começando a ser um dos pilares do rap nacional naquele momento. Oi, alô, é da Pineapple? Paga meu dinheiro, bro, vocês me devem. Haha, desliguei na cara deles. Vocês me devem, Pineapple Storm. Me paga, bro. Então aqui a gente vê que o início do Rafa já veio bem intenso e conturbado, mas não quer dizer que isso tenha sido ruim pra ele. Afinal, naquele momento em que ele estava conseguindo ser visto pelo público, a gente viu que o Rafa era diferente, que ele movimentava a cena, e além disso, a galera foi vendo que o Rafa era um artista muito bom. Daí a gente foi contemplado com obras como 10K, uma das principais músicas do Rafa e do trap nacional até hoje. E sério, esse som é absurdo e coloca qualquer um pra cima assim que você já escuta o início do beat, inclusive Celo. 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Chama de semana quente, eu tô viciado em dinheiro, acostumado com as fotos. E bom, como já foi falado, o Rafa sempre movimentava a cena de um jeito ou de outro. Acredito que pela influência do trap americano, que naquela época os artistas estavam sempre se metendo em confusão, apenas por seus nomes serem comentados por todo mundo. E consequentemente, lançavam uma música depois disso. E até que isso na maioria das vezes funcionava muito bem. Isso aí move um pouco do cenário também, eu admito. Tentei trabalhar isso da melhor forma, porque eu sempre curti os rappers controversos, assim, aqueles manos dos Estados Unidos que fazem os bagulho que você, mano, what the fuck, tá ligado? Isso sempre trouxe resultado dentro da cultura. Então, uma dessas de causar polêmica, o Rafa decidiu atacar o Matuê, já que naquele momento o Matuê já estava bem relevante na cena. Se eu não me engano, ele já era um dos maiores ainda naquela época. Daí o Rafa meio que zoou o Matuê dizendo que ele não fazia trap. A partir daí começou uma série de ataques do Rafa pro Matuê, até que o Matuê decidiu responder. Afinal, ninguém é de ferro, né? Você é um bosta, mano. Cadê seus bagulho? Cadê seu carro? Ó meu carro aqui, ó. Ó. Lil Rafa, bro. Vai se foder, moleque. Passa a te mostrar o documento do meu apartamento, do meu escritório, o extrato, o boleto de pagamento dos meus funcionários, tá ligado? Tipo, não tenta competir, mano, na boa, tá ligado? Não dá pra você, mano. Galera, eu vou lançar uma campanha que chame Ajude um Moreira. A partir de agora, quando você vê um Rafa Moreira, comente lá, 77, você é mais que isso, bro. Quando o Matuê decidiu responder, foi ali que jogaram lenha na fogueira, ou melhor, a gasolina na fogueira que o Rafa precisava, né? E daí essa treta ficou a mistura entre as brincadeiras e os ataques dos dois. A minha maior alegria é ver o sucesso do game, tá ligado? Seja o seu, o meu,
ou de qualquer um dos outros artistas que estão à nossa volta, tá ligado? Eu amo Rafa Moreira. E então, depois desse primeiro combate entre o Rafa Moreira, mano. e o Tuezinho do 085, a gente viu várias outras vezes eles se atacando, o que com o passar do tempo só reforçou essa rivalidade entre os dois. Ou seja, quanto mais o trap crescia, maior era o peso quando se falava em Rafa Moreira e Matuê. Bom, o tempo foi passando e eles foram seguindo cada um com seus projetos, o Matuê cada vez maior, enquanto o Rafa também foi aumentando sua fanbase e ficando ainda maior dentro do trap. E uma coisa muito legal do Rafa nesse período é que ele sempre ajudou muito a levantar a galera da área dele, na grande maioria das vezes sendo eles artistas do underground, de tanto que ele tem muitos sons no canal dele e vários são com artistas novos que não tinham tanta visibilidade. Já em contrapartida, a gente tinha o Matuê, que lançava poucas músicas com quase nenhum feat e ainda assim ele tava ficando gigante, não só dentro do gênero trap, mas agora chegando muito forte no mainstream. Hoje o trap faz dinheiro de... Tá, então vamos lá. Depois desse histórico todo de treta, como a gente chega nessa ideia de um feat entre o Matuê e o Rafa Moreira? E a resposta é simples: Máquina do Tempo. Agora, no momento mais recente, já em 2020, o Matuê veio com seu tão aclamado álbum. Mas um pouco antes do lançamento desse álbum, ele já estava movendo algumas peças para gerar essa expectativa e esse hype todo no público. Afinal, o Matuê nessa época ficou meses sumido das redes sociais e do nada ele voltou com um visual totalmente diferente, soltando algumas pistas sobre o que estava por vir no álbum Máquina do Tempo. E depois desse tempo todo, do nada ele aparece, postando essa imagem nos stories, que era mostrando o esboço da tracklist do álbum. Mas o que chamou a atenção aqui bem propositalmente foi a quinta faixa, que tinha o nome de 777666, acompanhada de um ponto de interrogação. E mano, isso era no mínimo curioso, muito curioso. Ainda mais sabendo que 777 é a marca registrada do Rafa Moreira. 777, porque na Bíblia fala que o número da besta é 666, né? Então, se o diabo é 666, Deus é 777. E é interessante falar também que nessa época já fazia um bom tempo que o Matuê e o Rafa não se atacavam mais. Inclusive, o próprio Rafa ficou bem sumido nesse tempo que o Matuê estava anunciando o álbum, o que reforçava ainda mais essa ideia que possivelmente ele ia aparecer do nada no álbum do Máquina do Tempo. E é aqui que começa a ficar interessante. Eu lembro que na época o Matuê estava bem perto de soltar o álbum, daí a 30/1 decidiu vazar a tracklist oficial de Máquina do Tempo. Sabe, oficial? Então, e esse foi o motivo da cena quebrar naquele momento, porque nessa tracklist tinha a música chamada 777666, que a gente já tinha visto antes, só que ao invés daquele ponto de interrogação, dessa vez estava escrito que o feat daquela faixa era com o BC Ref, nosso grande amigo Rafa Moreira. E eu lembro que quando vazaram essa tracklist, todo mundo foi à loucura por conta dessa faixa com possível feat dos dois. E mano, sério, isso foi uma tacada de mestre. Fez aumentar ainda mais o hype desse álbum que tava pra sair. Pois é, mas é aí que grande parte do público cai na armadilha, incluindo eu. O Matuê finalmente solta o álbum Máquina do Tempo, e não, a música 777666 não tinha feat com o Rafa Moreira, matando assim o sonho de uma galera que queria ver uma música dos dois juntos. Era tipo Goku e Vegeta, sabe? Os dois eram ótimos personagens, com uma boa rivalidade e muito fortes. Então, meio que depois de tanta luta entre os dois, a galera realmente queria muito ver como seria um som deles juntos. Mas, como você já sabe, essa união não aconteceu em Máquina do Tempo. Mas ó, não passou batido não, tá? O público não esqueceu essa ideia do feat entre Matuê e Rafa Moreira. Então, logo depois que o álbum foi lançado, o público começou a cobrar o Matuê, sempre perguntando se algum dia seria possível essa união dos dois acontecer de verdade. Mas já pensou um som, tá ligado? Mano, então, essa ideia aí eu acho que é o maior fandom do cenário agora. Do bagulho, tá ligado? Um som desse aí ia explodir pra caralho. É uma cartada que muitas pessoas querem ver, tá ligado? E, tu quer ver? Mas tinha que ser uma cartada eu prefiro valiosa. não continuar a conversa, porque senão a gente quebra essa expectativa, a mágica da coisa. Pode crer. Entendeu? Fala que nunca vai rolar. Nunca vai rolar. Mas, cara, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi em como o Rafa agiu em relação a toda essa bagunça. Tipo, todo mundo meio que tava falando do álbum do momento, e grande parte disso por conta desse possível feat que seria com ele. E se fosse há um tempo atrás, o Rafa já tinha se posicionado na hora, avisando que era tudo mentira, que não ia ter nenhuma música dele com o Matuê. Mas parece que ele entendeu e respeitou essa ideia do Matuê. Então, até o lançamento oficial do álbum, ele não desmentiu em nenhum momento, pra não atrapalhar o projeto do mano. E sério, isso foi uma atitude muito legal
legal e bem madura da parte do Rafa. Não tem minha cara atrasar o corre de ninguém, por isso que eu não falei nada que não ia ter a faixa, entendeu? Deixei o mano fazer o trampo dele. Ah, e só pra descontrair um pouco, também tem esse vídeo do Rafa reagindo à música do Matuê quando saiu. E o vídeo também é bem engraçado, se liga. Andam dizendo que o tu é o demônio. E bom, o tempo foi passando, já vai fazer um ano desde que a Máquina do Tempo foi lançada. Nesse ano de 2021, a gente conseguiu ver ainda mais o crescimento do trap nacional, junto da trajetória impecável que esses dois artistas têm feito até agora. Eu tô na minha melhor fase, blique na minha calça pra não ser uma vítima. Queimando essa blunt como fosse nada. Passo o bico, põe no ar, minha beat. Vai batendo, tá tudo lento, cantando uau, 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 cantando uau, uau. Padrinha, vrum na pós, 1000 por hora sem bater no poste. E é muito legal ver a carreira desses dois num patamar mais alto a cada dia que passa. E com todo esse contexto, eu acredito que esse seria o momento certo para essa união acontecer. E bom, aconteceu. Alguns dias depois do lançamento de Quer Voar, o Matuê fez uma live abrindo o coração e confirmando que vai sim rolar o feat entre os dois. Já falei com o Rafa, já falei que quando eu estiver bem, eu vou lá nele, vou na área dele e vai rolar, mano. Esse feat tem que acontecer pela cena, tá ligado? Eu quero fazer um bagulho com o mano, porque o mano é brabo, eu reconheço isso, tá ligado? No meu coração, eu quero fazer isso, entendeu? É isso mesmo, o Matuê confirmou que isso ia acontecer. E dias depois ele já tava lá em Guarulhos no estúdio com o Rafa Moreira. E é muito da hora parar pra pensar que logo agora, no auge da carreira dos dois, a gente em breve vai ver uma música deles juntos. Pra quem acompanha a cena do trap nacional sabe o quanto isso é importante. Não só essa união, mas todo o resto que vem acontecendo. Tipo, mano, há poucos anos atrás era difícil um artista bater 1 milhão de views numa música de trap. Hoje em dia, só a foto dos dois juntos já tá com quase 1 milhão de likes no Instagram. E até o dia que esse vídeo foi gravado ainda não foi lançado o feat dos dois, mas a gente já pode ter um gostinho do que tá por vir a partir dessa prévia que o Rafa soltou na live dele há alguns dias atrás. Bola mais um, beleza, ela é exótica. Tem de tudo se quiser calurar. Plantio e desaza. Eu já andei por aqui, eu trabalhei por aqui. E mano, eu tô muito feliz com tudo isso que vem acontecendo e também muito orgulhoso de acompanhar a trajetória desses dois artistas que eu já sou fã há muito tempo. Sem sombra de dúvidas, 2021 foi um dos anos mais importantes pro trap nacional. E assim como outros artistas também fazem isso ser possível, o Rafa e o Matuê são peças essenciais para todo esse crescimento. A união desses dois muda tudo a partir de agora, marca o início de uma nova era. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você acha que ele deve chegar em mais pessoas, deixa um like e um comentário que vai ajudar bastante. A gente lê todos os comentários e eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam. Mas por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station. O trap venceu, eu falei pra você. Rafa no estúdio gravando, quem diria que isso ia acontecer?